Lá em Mateus 9, os discípulos de João Batista questionam Jesus a respeito do jejum. E eles falam, olha, nós jejuamos e os fariseus jejuam também. Por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus dá uma resposta um tanto que estranha. Ele fala assim, olha, por que os convidados de um casamento vão estar tristes enquanto o noivo está presente? Pra gente não faz muito sentido isso. Mas Jesus está usando ali uma linguagem, uma metáfora do casamento para falar do Messias. E que ele é o noivo, que ele é o Messias. E obviamente que eles, os judeus, sabiam disso. Porque no Antigo Testamento, quando se falava do noivo, quando se falava do casamento, se referia a Deus, ao Messias. Então eles tinham essa conexão, eles tinham isso na cabeça deles, que é uma cabeça totalmente diferente da nossa. Então Jesus estava ali se demonstrando como o Messias e falando, olha, eu estou aqui. Então por que eles vão jejuar? Por que eles vão estar tristes? Considerando que o jejum sempre foi um ato de tristeza, de lamento. É por isso que lá em Mateus 6, Jesus, quando ensina sobre jejum, ele fala assim, olha, lave o seu rosto, que você não tem aparência de que está jejuando. Por que lavar o rosto, né? Lavar o rosto, mas lavar o rosto vai tirar minha cara de fome? Como assim? É porque eles colocavam cinzas no rosto deles, na cabeça deles, quando eles faziam o jejum, para demonstrar essa profunda tristeza, para o corpo deles sentirem a tristeza do coração. Então, Jesus falou, olha, lava o rosto, que ninguém perceba que vocês estão jejuando. Então, isso tem muito a ver com essa tristeza. E era proibido ter tristeza no casamento, enquanto o noivo estava presente. Esses casamentos, na época de Jesus, duravam aí até 7 dias. E eles precisavam estar felizes. Inclusive, por isso que Jesus transforma a água em vinho lá, porque acaba o vinho no meio do casamento. Ou seja, acabou a alegria. Então, assim, Jesus transforma, vamos continuar com a alegria, porque é muito importante isso, celebrar, né? Celebrar o casamento. Então, o jejum era um ato de lamento, então era proibido no casamento. E Jesus continua sua resposta dizendo que um dia o noivo seria tirado e então eles jejuariam. E aí muitos interpretam que esse tempo que Jesus se refere é entre a sua morte e ressurreição. Porque depois que ele ressuscita, ele já estaria de novo com os discípulos, o noivo novamente, então eles não precisariam jejuar. Depois ele é assunto ao céu e envia o Espírito Santo. Então nós temos aí Deus, Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Portanto, não precisamos jejuar nos dias de hoje. E me conta aí qual é a sua opinião sobre isso, se você é daqueles que jejuam ou não. Mas uma coisa é fato, Jesus ensina, ele nos ensina como jejuar. Então, de fato, o jejum não é obrigatório na Bíblia. Ele era obrigatório uma vez ao ano lá no Antigo Testamento. Os fariseus jejuavam muito mais do que isso, para demonstrar santidade, enfim. E de fato, o jejum não é para isso, não é para pedir coisa para Deus, não é para demonstrar santidade, não é para você ganhar salvação, não é para você ser mais amado por Deus, nada disso é o jejum. Porque as pessoas fazem aí campanhas de oração e jejum, eu vou jejuar não sei quantos dias, quantas semanas, para alcançar a vitória X, a bênção tal, e aquilo outro, que lá no fundinho a gente quer comprar Deus com jejum. Olha, eu tô aqui me sacrificando, passando fome, Senhor, me abençoa. E, gente, o jejum não é isso. Então, o problema maior e grande nos dias de hoje é a motivação do nosso coração. Por que a gente tá jejuando e como a gente faz isso? Então, aí a gente precisa ficar atento. Muita gente pergunta, posso jejuar para ganhar um carro? Posso jejuar para... Não, você não precisa jejuar para ganhar emprego, carro, casa. Você pode orar para isso, trabalhar principalmente. Mas orar para Deus abençoar as suas finanças, você ter organização financeira e poder fazer tudo isso. Mas você não precisa jejuar para isso. O jejum é para outras coisas. Enfim, o jejum não muda Deus, o jejum vai mudar o seu coração, enfim. Mas o primeiro ponto é isso. É saber que jejum não é barganha, vai te tornar mais santo. Oi, pessoal, só para complementar o que eu estava falando ontem sobre o jejum, gente, porque eu esqueci completamente de falar os versículos posteriores àquela passagem, né? Depois que Jesus fala do casamento e do noivo, ele fala sobre o vinho novo no odre velho e o remendo com tecido novo em roupas velhas. Eu não falei sobre isso e tá muito errado, porque esses versículos eles estão muito dentro do contexto ali daquela passagem sobre o jejum. E Jesus está falando justamente, olha, o que era o odre, né? Deixa eu explicar. O odre era um recipiente que se colocava o vinho, ele era feito ali com pele de animal, com couro de animal, e ele se desgastava com o tempo por causa da fermentação do vinho. Então, se você colocasse um vinho novo num odre já muito desgastado, ele iria romper, não iria suportar. Porque o vinho fermenta e ele não ia aguentar. Então, justamente, Jesus estava falando ali, olha, agora é um novo, eu sou o vinho novo, eu sou o novo, um tempo novo, um momento novo, que é a graça.
Então não adianta você pegar o sistema religioso do Antigo Testamento, a lei, e querer trazer para graça, porque não vai dar certo, não vai funcionar. A mentalidade precisa mudar. Não adianta você vir para graça, agora para a era do sacrifício de Jesus, com a mentalidade lá do Antigo Testamento. Então Jesus, ele não veio, como nós já falamos sobre isso, o Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei e trazer uma nova interpretação sobre a lei. Então não é que a gente vai abolir o Antigo Testamento e não fazer... Não, a gente vai trazer uma nova a interpretação correta do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, ele era totalmente contra, e ele falava muito isso. A gente pode ver isso em Mateus, ali desde o começo, o quanto ele, desde o Sermão do Monte, as próximas curas seguintes, o quanto ele ia contra a religiosidade da época. Jesus desce ali do Sermão do Monte, que ele traz toda uma nova interpretação ali do Antigo Testamento, e ele já cura, em Mateus, né? E ele já cura um leproso, ou seja, ele não poderia tocar no leproso, porque isso é contra a lei. Depois ele cura o centurião, o servo de centurião, que ele estava disposto a ir na casa dele, que o judeu não poderia ir. Aquele centurião provavelmente não era judeu. Ele era gentil, e um judeu seria um escândalo para casa gentil. Jesus estava disposto a ir também para vencer esse sistema de religiosidade. Olha aí, depois Jesus cura a sogra de Pedro, tocando nela. Enfim, tem várias questões aí contra o sistema de religiosidade. E é isso que Jesus está falando. Olha, não venha para esse novo tempo com a sua mentalidade e com o seu sistema religioso de antigamente. Então, por isso que muita gente não faz jejum, porque seria supostamente o sistema religioso dali, do Antigo Testamento, enfim, da religiosidade. E agora nós estamos na graça e a gente não precisaria fazer o jejum. Porém, como a gente pode também entender isso? Que justamente Jesus, ele não quer que nós venhamos com essa mentalidade da religiosidade, ou seja, o jejum não é um ato de religiosidade para tornar a gente, como eu falei isso já ontem, para tornar a gente mais santo, mais cristão, mais espiritual. O jejum não é isso, para a gente se mostrar. O jejum não é para a gente querer comprar a Deus, comprar a graça de Deus, comprar o favor de Deus. O jejum não é nada disso. A gente posso depois falar um pouquinho mais sobre... Como eu falei ontem, eu tenho 2 vídeos lá no canal para falar o que é o jejum de fato, então assiste, eu vou deixar o link aqui. Mas, de fato, não temos que trazer aquela mentalidade da religiosidade do jejum para o tempo de hoje, porque de fato não serve, não encaixa mais isso, gente. Porém, a igreja primitiva fez sim jejum, os apóstolos fizeram jejum, mesmo depois da morte, ressurreição e descida do